Fala galera, beleza? Preparei aqui uma pequena introdução à linguagem Python, tá? E um contexto para a gente brincar vai ser o movimento retilíneo uniformemente variado. Por motivo absolutamente nenhum específico, tá? Eu acho que é legal, tem duas funções para a gente implementar ali. Cálculos que a gente vai acumulando os valores em uma estrutura de dados e depois vai retornar esse valor de uma forma bonitinha, engraçadinha. Então a gente vai ler um pequeno textinho, um pequeno slidezinho para entender mais ou menos o que a gente vai fazer. Depois a gente vai partir para uma tela para interagir com o shell do Python e depois fazer a leitura de um programinha que eu já escrevi com antecedência para ver essa coisa materializada. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o Python é uma linguagem interpretada. Isso significa que o código vai sendo lido linha a linha. Então, por exemplo, em termos bem práticos, se você escrever a primeira linha certa, ele vai executar. A segunda linha certa, ele vai executar. Se na terceira linha acontecer algum problema, ele vai parar a execução do programa. Tá? Então, essa é a questão prática aí. Ele vai executar enquanto você não fez nenhuma besteirinha ali. É uma linguagem de tipagem dinâmica. Tá? E o que significa dizer isso? Primeiro, o que é um tipo? Tipo é uma estrutura. Tá? Um número inteiro é uma estrutura, um número decimal é uma estrutura, tá? Um número real, uma matriz é uma estrutura, uma sequência de caracteres é uma estrutura, e essas estruturas têm operações internas, etc, etc. Mas o que significa ser tipagem dinâmica? Quer dizer que quando eu, por exemplo, acumulo uma informação numa variável, ou seja, variável, vamos dizer assim, é um nome bonitinho para um espaço de memória que está acumulando minha informação. Junto dessa variável, eu tenho que colocar um valor, eu tenho que atribuir um valor, e esse valor pode ocupar mais ou menos espaço de memória, então o computador tem que gerenciar isso e alocar mais ou menos espaço de memória. O Python permite que, usando o mesmo nome, eu possa trocar o tipo da variável. Então, se eu comecei, por exemplo, com o número inteiro, e quero mudar agora para o número real. Posso fazer isso dinamicamente, eu não preciso criar outra variável ou destruir a variável e recriá-la novamente. E a linguagem também, ela tem múltiplos usos, tá? Você pode usar ela tanto para fazer cálculos, como a gente vai fazer aqui, fazer sites, para fazer inteligência artificial. Ela tem uma comunidade bem ativa e essa comunidade vai criando ali ferramentas e deixando disponível para as pessoas, coisa que a gente não vai fazer, né, para não tornar esse vídeo enorme, como eu acho que já vai ficar, apesar de eu estar tentando ser bem rapidinho aqui. Então, ela é multiuso. A gente coloca essas ferramentas já prontas como import. A gente importa pacotes, bibliotecas do Python para dentro do nosso programa, tá? Mas hoje a gente vai usar só o que ela tem dentro dela de forma nativa. Então, vamos lá para a próxima página, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre tipos numéricos, obviamente, a gente vai fazer contas, strings, que são sequências de caracteres, né? São textos, basicamente, sim, e estruturas sequenciais, especificamente listas, tá? Listas, então, é um lugar, um espaço de memória que eu vou acumular informações pertinentes ali com um nome que, por exemplo, a gente vai fazer posições, a gente vai calcular velocidades, então a gente vai acumular essas posições, essas velocidades numa estrutura de dados sequencial específica. Variáveis, já falei um pouquinho do que significa. Constantes seriam valores fixos, né? Apesar do Python não trabalhar muito com const ou algum valor que eu não possa mudar, eu sempre posso mudar, mas a gente tem uma maneira de dizer aquela informação, eu espero que ela seja um valor constante. Basicamente escrevendo as coisas com letra maiúscula. Algumas operações sobre essas variáveis, sobre esses tipos, né, que a gente vai trabalhar. Por exemplo, somar coisas, multiplicar coisas. A gente também vai fazer operação de casting. Casting significa mudar de um tipo para o outro, quando isso for possível. Por exemplo, se eu digito um número, eu quero transformar ele num texto. Se eu digito um texto, eu quero transformar ele em número, que a gente vai fazer aqui, inclusive. Loops, que são laços, são estruturas repetitivas. Ao invés de eu escrever a coisa, cada passo, se ele tem uma lógica, eu posso assim, faça esse passo, repita isso tantas vezes quanto forem necessárias até o final. Condicionais são testes, basicamente são testes. Vai definir um fluxo da informação. Então, a gente vai usar aqui uma função if. A gente vai fazer se alguma coisa for verdade, faça uma coisa, se não for, faça outra coisa. Então, com condicionais vem a ideia de fluxos de processos, tá? E usar funções, usar e definir funções e usar as funções que a gente definiu. Então, a gente vai usar algumas funções nativas, né, built-in do Python, e vamos definir nossas funçõezinhas também. Por fim, dispositivos de entrada e saída. Dispositivos não, né? Funções de entrada e saída. Aqui, para ser bem simples, a gente vai usar só entrada, teclado, e a saída vai ser a tela, tá? Então, vamos lá para o próximo. Aqui é só para lembrar para vocês quais são as funções do movimento retilíneo uniformemente variado. Basicamente é S, V e A, são posições, velocidade e aceleração. E a aceleração é constante, então o que a gente precisa fazer a conta mesmo são das posições e das velocidades. Para o próximo passo, então a gente vai interagir um pouco com o Python. A gente vai entender o que o Python é. Primeira coisa, vamos aqui abrir o interpretador do Python sem passar para ele nenhum arquivo que tenha o código.
tá? Então só botar Python. Dependendo de como você instalou Python, pode ser Python 3, pode ser só Python, tá? Aqui eu vou botar Python 3, no meu funciona Python só também. Ele vai abrir essa telinha aqui, tá? Aqui a gente pode digitar coisas, por exemplo, x igual a 1, tá? E se eu digitar x, ele diz lá que é o x igual a 1. Mas eu vou sair desse interpretador, eu vou entender já por quê, e vou usar o IPython, que é o shell interativo mais amigável, tá? Ele funciona do mesmo jeito, só que ele é mais bonitinho, coloridinho, então acho que vai fazer mais sentido aqui para as coisas que a gente vai fazer. Então vou começar de novo com nosso x igual a 1. X igual a 1, tá lá. Como a gente está no shell interativo, se eu digitar x, você vê que ele retornou lá o valor de x. No nosso código, quando a gente escreve um programa, né, num arquivo de texto e executa esse programa, esse x só não vai fazer absolutamente nada. Na verdade, vai até, de repente, dar um erro. A gente precisa usar funções. Então, a primeira função que a gente vai usar é a função print. E a função aqui é muito parecida com as funções de matemática, ou seja, ela tem um nome e ela tem argumentos, tem coisas que eu alimento essa minha função. Tá? Para alimentar a função, abre parênteses e bota alguma coisa dentro desse argumento. Pode ter funções que não tem argumento nenhum. Então, a gente só abre e fecha parênteses e dá enter aqui nesse caso. Então, o que ele fez é imprimir uma linha em branco. Mas se a gente quiser fazer print do nosso x, você vê que bonitinho, ele imprimiu número 1. Nessa brincadeira aqui a gente já fez duas coisas relevantes. Acumulamos um valor dentro de uma variável, a gente chama de x, pode ser qualquer nome, pode ser mais ou menos qualquer nome, né? Tem umas regrinhas que eu não vou comentar aqui, mas tem regrinhas para nomes de variável, não pode ter, principalmente não pode ter espaço, tá? Eu não posso dizer minha variável, e aí ele vai sacanear a gente. Quando eu quero botar um nome assim mais bonitinho, usa underscore, usa camel case, né? Usa a primeira letra maiúscula e tal, isso aqui funciona super bem. O que eu queria mostrar também são os tipos, né? Eu falei de tipos. Então tem uma função chamada type. Type é uma função, abri e fechei parênteses para ter um argumento dentro dela. Inclusive, se eu chamar type sem argumentos, ele vai reclamar bonitão, né? Ele fala, ó, type ele precisa de 1 ou 3 argumentos. Então essa precisa de um argumento aqui para alimentar. Então vamos lá, type de x. Ele vai me dizer agora que o x é inteiro. E como eu falei, o Python é dinamicamente tipado. Se eu quiser botar dentro dele agora um texto, para fazer um texto, começa e termina com aspas duplas ou simples. Então, vou botar aqui Olá Mundo, que isso é importante aí. Tem que ter um Olá Mundo. E agora eu pergunto type. Aí eu estou usando um atalhozinho aqui, a setinha para cima, ele repete os últimos comandos nossos, tá? Então, botar type de x agora virou tipo string. Então, eu não precisei destruir a variável posso, né? Dar um del na variável x. Agora não existe mais. Ele vai até dizer que, ó, x não está definido. Mas você viu que eu botei x igual a 1, x igual a oi, e ele faz isso numa boa. Ele faz a tipagem dinâmica da informação sem que a gente precise destruir a variável e sem reclamar. Outra coisa que a gente falou são operações, né? A gente pode tranquilamente fazer, vou botar aqui diretão 1 mais 2, de boa, fez a continha pra gente. 2 vezes a estrelinha, vezes 6, fez a conta. 2 dividido por 6. Então, fazer operações com números funciona. Vamos passar para outra estrutura aqui, seria a lista. Eu vou chamar a lista de lista, né? Porque eu sou um idiota. Mas vamos lá, vamos fazer uma listinha aqui só com 1, 2, 3, 4. Então, você botar lista, tá lá, 1, 2, 3, 4. De novo, quando a gente estiver escrevendo isso num arquivo de texto, a gente tem que usar a função print, senão ele não imprime nada. Uma operação que a gente vai fazer sobre lista é colocar um elemento a mais. Eu coloco o nome da variável, coloco um ponto, append. Tá? Append e vai adicionar. Então, vou botar, por exemplo, o número 8. E se imprimir lista de novo, você vê que é 1, 2, 3, 4, 8. Ele coloca sempre no final da lista esse cara. É possível colocar num valor específico. Uma das maneiras de fazer isso é através de index, listas em Python, né? Indexação em Python. A gente vai fazer desse jeito assim, colchete, e coloca a posição que eu quero acessar. Só que a indexação começa em 0 em Python sempre, tá? Então, por exemplo, 0 vai ser o primeiro elemento da minha lista, que é o número 1. Tá? Se eu quero saber o terceiro elemento, então vai ser o valor 2, né? 0, 1, 2. E se eu colocar um index que está fora do alcance, por exemplo, o index 10, não tem 10 elementos ali, ele vai reclamar, dizer, ó, tá fora do alcance meu aqui, tá? Deu ruim aqui. Agora vamos para loops, vamos fazer a interação sobre loops. Então nossa lista ainda está aqui, certo? Então vamos fazer um loop for, tá? É um laço para. É para o valor x num determinado arranjo. Então vamos chamar isso até de valor para valor in, né? Dentro de alguma coisa. Dentro de onde? Da nossa lista. A gente pode dizer assim o nome da lista ou poderia enumerar alguma outra lista aqui que a gente quisesse. Ou ainda, já vou adiantar uma coisa que está lá no nosso código, usar a função range se ela for conveniente. Range vai criar uma lista sequencial
a chamada que a gente vai usar, ele vai de 0 até um determinado valor. Vou botar de 0 a 10, porque a gente vai usar exatamente isso no nosso código. E aí começa um pouco da coisa interessante da sintaxe. Esse range 10, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ele não inclui o último valor. Vai de 0 até o último valor ser incluído. Então, o que o for faz? Ele vai pegar essa variável que a gente chama de valor, pode ser qualquer nome, tá? De novo, seguindo as regras de nome do Python, e acumular para cada vez que ele passar, para cada vez que ele terminar algo que tiver abaixo daqui, que a gente vai entender já, o valor vai assumir um dos valores possíveis sequencialmente à lista que a gente está referenciando. E aí eu tenho que, para começar a dizer o que vai ser o alimento desse for, o que a cada passo vai ser feito, eu termino a sentença com ponto, 2 pontos. Aqui eu vou dar enter e o interpretador que já ajudou a gente, ele deu um espacinho. Isso aqui é obrigatório, tá? Python tem essa brincadeira de ser identado. Eu tenho que dar um certo quantidade de espaços se eu tenho uma coisa que está interna à outra. Não precisa ser 4 espaços como está aqui, mas é o padrão, porque 4 espaços seria equivalente a um tab. Então a gente vai manter aqui a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então aqui para ficar bem bestinha, né? Vou reaproveitar a função print e mandar imprimir valor. Ele vai fazer só isso. Vou dar mais um enter. Como a gente está no iterativo, ele fala, você quer escrever mais alguma coisa, né? Botar aqueles 3 pontinhos ali. Quer mais não? Então vou dar outro enter e ele agora vai executar aquela instrução. Então tá vendo que ele imprimiu 0 até 9, bonitinho pra gente ali. E a última coisa pra gente dar uma olhada no nosso código vai ser um condicional, tá? Vamos usar o condicional if. Então vamos fazer assim, antes do if, vou declarar uma variável aqui, dizer que a é igual a 5. If a, e aí outro detalhe, até agora a gente usou o sinal de igual para fazer atribuições, ou seja, eu tô dizendo que aquela variável vai receber a informação tal, né? Que tá à sua direita. Pra gente comparar, pra gente fazer um teste, a gente precisa usar 2 sinais de igual. Ou qualquer outra coisa menor ou igual. Então vou até usar o menor aqui. Menor, se A for menor do que 5, aquela mesma estrutura. Terminou o teste, 2 pontos, deu um espacinho, deu um enter, ele colocou 4 espacinhos pra gente, porque se eu colasse, né, se eu voltasse com o cursor aqui pro mesmo nível do if, ia dar um erro, porque ele ia pedir uma indentação. A gente pode até experimentar isso aqui, botar, sei lá, print, sei lá, menor e fechar. Você vai ver que ele, ó, errou. Tô esperando um bloco identado depois do if. Setinha para cima, por isso que eu estou usando o Python interativo, porque setinha para cima ele repete a última instrução completa, lá no outro Python ele ia repetir linha por linha e ia atrasar um pouquinho mais a gente, tá? Então agora deu um espacinho. Vou provar para vocês que um espacinho é suficiente. Eu também sou burro, né? Eita, aí sim, tá? Então não é menor, né? Não é menor do que 5, ele não imprimiu nada. Não passou no teste, eu posso botar um else aqui. Posso botar uma segunda condição. E a mesma história, ele vai dar um espacinho pra gente. Então, print, sei lá, maior. E aí, agora, obviamente, ele fez aqui maior. A última coisa, na verdade eu falei que era a última coisa, mas essa é a última coisa. A gente vai usar uma função de entrada e saída, que é input. Então, vamos dizer assim, chamar de entrada, para ficar um nome bonito. Entrada é input, tá? A função input, ela permite que eu coloque algum textinho ali para a pessoa entender que tem que digitar alguma coisa, sei lá, digite e um espacinho. Beleza, então quando eu der enter, ele vai fazer 2 coisas. Primeiro ele vai imprimir, vai fazer 3 coisas, né? Vai imprimir digite, vai esperar até que eu digite alguma coisa e dê enter, e vai pegar esse resultado e jogar para dentro do nome da variável que eu chamei lá, que foi a entrada. Então, ó, digite, vou botar aqui 6 e beleza. Mas isso não acabou, né? Entrada não existia, agora a entrada é 6. Um detalhe, pra gente explicar até o nosso código lá mais rápido, é que você viu que o 6, eu digitei como um número, mas ele foi interpretado como texto. Eu posso até provar aqui, botar type de entrada, ele é um string. Então, a gente vai precisar fazer um casting disso. Então, vou fazer o seguinte, ó, entrada numérica. Para fazer uma transformação, nesse caso específico, vou usar a função float. O que é float? Em computação, a gente trabalha em base 2, base numérica 2. Então, apesar da gente estar enxergando os números como se fossem decimais, né, números com vírgula, são chamados de números de ponto flutuante, que é o float, aqui em inglês. Então, eu vou transformar isso em float, porque nas nossas continhas a gente vai precisar que os números não sejam exatamente inteiros. E eu coloco na entrada de float, né, no alimento de float, um string. E se ele puder, né, no caso pode, ele vai transformar o 6 em um número. Então, se a gente olhar a entrada num, ó, é 6.0. Se a gente testar o type de entrada num, vai ver que é um tipo float.
Então, chega de papo aqui, vamos lá para o nosso código. Introdução ao Python, dando um rolê de MRUV. Eu fiz um carrinho lindo aqui, maneiríssimo. E essa coisa que eu acabei de explicar está exatamente aqui no começo. Então, primeiro, criei constantes, que seria S0, V0 e A. E essas constantes vão ser digitadas pelo usuário. Então, input, ele vai esperar. Digite S0. Aqui eu fiz direto aquela conversão. Então, isso é possível. Eu chamar uma função, dentro da função ter outra função que é alimento. Você vê que o editor de texto ele até fala, ó, botei o parênteses, esse parênteses começa aqui e termina lá no final, porque o outro grupo de parênteses é do input. E aí esse input retorna um string, e aí eu preciso transformar esse string em float. Então isso está sendo repetido aqui 3 vezes, por questão de sintaxe, tá? Como a gente espera que S0, V0 e A nunca mudem, né? São valores constantes, a gente coloca eles com letra maiúscula. Mas isso não significa que você não possa mudar os valores durante o tempo de execução. Só é uma orientação para quem está programando, mexendo ali, dizendo, ó, cara, esses números aí você não vai mexer. E aí eu posso usar essas informações, elas estão aqui, eu não vou falar de escopo, mas elas estão no escopo, elas estão com um nível de visualização global. Todo mundo consegue acessar elas, não vou entrar em detalhe, mas a ideia é mais ou menos essa. Aqui a gente já usou várias funções e agora a gente vai definir nossa primeira função. Definir função em Python é um nomezinho muito sugestivo, def, de definir. A gente coloca o nome da função, também seguindo as mesmas regras ali de nomes que tem para variável. Então aqui é simplesmente S, abro parênteses, coloco quantos argumentos essa função vai receber, nesse caso vai receber só um, poderia não receber nenhum, né? Poderia botar assim. E aí digo se essa função vai devolver alguma coisa ou não, tá? Se ela vai ter um retorno, tá? E retorno é basicamente isso. Se ela só faz um cálculo e acabou, ou se ela deixa algum spoiler ali para você coletar, né? E acumular isso na variável. Então, para que ela tenha essa saída, eu preciso da palavra-chave aqui, return, tá? E aqui eu botei direto, né? A formulinha aqui, tal. E aí só para explicar, sinal de soma é soma, normal. Sinal de multiplicação é uma estrelinha e sinal de potência, né, o t ao quadrado aqui, são 2 estrelinhas. A notação de circunflexo aqui não tem para isso. Da mesma forma, definir a função de velocidade, tá? V0 mais AT. E aqui eu criei listas vazias, tá? Você vê que ela não tem nenhum elemento dentro. Isso aqui é uma lista vazia, isso aqui é outra lista vazia. Chamei de posições e velocidade, convenientemente, então elas vão ser acumuladores, vão ser containers, para a gente encher eles com os valores de posição e velocidade. Já falamos do loop for, já falamos do range exatamente com o range que aqui, então esse valor t ele vai assumir valores de 0 a 9, e já falamos do append, para cada vez, né, que o valor de t assumir um valor, ele antes de assumir o próximo valor, ele vai pegar a lista de posições e adicionar o resultado de S daquele t, e velocidade vai acumular o V daquele T. Então ele vai fazer S0, V0 acumular, S1, V1 acumular e assim até o 9. E aí de novo eu fiz um outro loop para imprimir o resultado. Aqui eu usei bastante coisa interessante. Usar a função print novamente. A função zip é uma função nova. Zip, o legal é entender ela como se fosse um zipper. Ela vai juntar a coisa da esquerda com a coisa da direita. Basicamente eu estou criando uma estrutura que vai fazer pares ordenados de posições e velocidade. Por isso que eu chamei o for aqui, em vez de ser só um valor, eu botei um valor, vírgula, outro valor. Para cada vez que ele entrar nesse loop, ele vai assumir um valor de posição, um valor de velocidade. E aí eu fiz um outro condicional aqui, acumulei em rodando um input. Vamos rodar? Tá? Uma perguntinha que eu tô tentando ser engraçado. E aí eu faço um teste. Ó. Se rodando for uma dessas possibilidades aqui, S maiúsculo, S minúsculo ou nada, né? Eu só der enter aqui, eu botei ali sim e não, mas eu nem fiz esse tratamento por que não, né? Porque eu não queria deixar isso mais complexo e mais longo do que já está. Aí mandei imprimir. Aí olha só que legal, esse aqui também é bonitinho. Peguei aquele carrinho que tava lá em cima. Para que eu tenha uma string ocupando múltiplas linhas na tela, você vê que tem várias linhas, eu tenho que colocar não só um par de aspas, mas eu tenho que colocar 3 pares não. Um par de 3 aspas. Então eu começo com 3 aspas e termino lá embaixo com 3 aspas também. Tá? Então ele permite que todos os caracteres aqui, espaço, caractere de final de linha e tal, tudo vai estar lá. E esse F na frente, que é o formato de string, que é a última coisa que eu citei aqui, ele vai permitir que eu faça uma formatação específica sobre o meu texto e inclusive colocando os valores dinamicamente. Esses valores não estão pintadinhos aqui, deveriam estar de uma cor diferente para entender, mas tudo que está aqui entre chaves são coisas que vêm externa e vão sendo alocadas ali em tempo de execução. Ou seja, a gente já viu que nosso loop for, ele cria posições, cria uma posição e uma velocidade para cada passo e esses valores vão ser colocados aqui no nosso desenho.
E aí, bom, nosso if tem um else, né? Se você não colocou nem S maiúsculo, nem S minúsculo, nem nada, ele vai perguntar, acabou a gasolina? E aqui deveria, vou até colocar aqui agora, um break, né? Ele vai quebrar esse loop for e vai digitar by. De qualquer forma, quando acabarem as 10 possibilidades de posição e velocidade, o by vai aparecer ali. Tá? Então vou sair desse carinha aqui para a gente rodar esse programa. E agora com Python, agora sim o Python 3 sem ser o iterativo, poderia ser o iterativo também, mas então Python 3 e digito o nome do arquivo, que era simplesmente mruv. E arquivos Python terminam com a extensão .py, tá? Então vamos executar uma vez. Vou colocar valores aqui, sei lá, o cara saiu na posição 10, com velocidade 2 e aceleração 3. E aí, vamos rodar? Vou só dar Enter. E aí, ó, no primeiro passo tá certinho a velocidade dele. No tempo 0 é 2. Vou pegar aqui certinho. No tempo 0 é 2 e a posição é 10. Beleza, vamos rodar de novo? Outro Enter. Agora ele atualizou a velocidade, né? A aceleração era 3, atualizou a velocidade mais 3 e calculou a nova posição. E aí a gente vai rodando, até acabar a gasolina, até o buy. E por falar em buy, vamos voltar para mim aqui, para a gente encerrar esse vídeo enorme. Eu tentei ser o mais rápido possível e é isso, mas espero que no final dessa história tenha sido proveitoso, tá? E até a próxima aí, galera. Tamo junto, muita fé.